Muito bem, meus queridos, nós estamos ao vivo aqui da nossa sede do Ministério Missão de Fé aqui em Fortaleza. E nós estamos aqui transmitindo pelo canal Pastor Jardel Fernandes Oficial. Se você não conhece esse canal ainda, se inscreva nesse canal. E todas as sextas às 19h20 e aos domingos às 18h20, pelo horário de Brasília, nós entramos ao vivo por esse novo canal, ok? E hoje nós vamos tratar um tema sobre Jesus voltou, tá? Vamos falar sobre isso por conta de algumas heresias que andam rondando por aí. E a gente tem que ficar ligado com isso, porque qualquer coisa que venha esfriar a nossa fé, ou tirar a nossa crença de que Jesus vai voltar, meu irmão, pode ter certeza que é Satanás que está anunciando isso, não tem dúvida, tá? Quem não quiser acreditar que ele não vem, problema de quem não quiser. Eu acredito que ele vem. E é isso que me sustenta em pé. É isso que me ajuda a lutar contra o pecado todo dia. É essa esperança, é essa fé que a igreja não pode perder, meu irmão. Servos de Satanás estão por aí disseminando mentira, dizendo que Jesus já voltou no ano 70, que não adianta mais esperar a volta de Jesus. Servo do capeta, meu irmão, você vai para o inferno junto com Satanás se você não mudar essa conversa. E nós vamos esclarecer isso aqui essa noite na palavra de Deus. Então vamos fazer a leitura aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos pegar do verso 1 até o verso 5. Diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Amém. Queridos, nós precisamos lembrar o porquê que Paulo está escrevendo essa carta dessa maneira para os Tessalonicenses. Que Paulo ele passou pouquíssimo tempo em Tessalônica, no máximo 3 meses. E ele teve que fugir. Houve uma perseguição brutal. E Paulo foi para Corinto, foi para Bereia e foi depois parar em Corinto. Inclusive essa igreja foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. E quando Paulo, irmão, estava em Corinto, ele escreveu essa carta, depois de ter mandado Timóteo ir lá visitar aquela igreja, ver como é que estava a fé dos irmãos, tão pouco tempo que ele tinha passado lá, para ver como é que os irmãos estavam na fé. Ali havia nascido uma igreja, ainda sem estrutura teológica, sem estrutura doutrinária, mas uma igreja que inflamava o desejo por Cristo Jesus. E Paulo manda Timóteo ir, Timóteo vê a necessidade da igreja, a receptividade dos irmãos. Paulo envia a primeira epístola no ano 51. Aí logo, poucos meses depois, já em meados do ano 51 para 52, Paulo envia essa segunda carta, tratando praticamente das mesmas coisas. Fim dos tempos, volta de Cristo. E o que nós podemos observar, irmãos, é como que tão rapidamente surgem heresias no meio da igreja, ao ponto de confundir a mente dos cristãos. Irmãos, essa igreja ela tinha poucos meses de existência. Essa igreja ainda não tinha 1 ano de existência. Os irmãos ainda estavam sendo estruturados na sua fé. A crença dos irmãos ainda estava se fortalecendo. O entendimento doutrinário, teológico ainda estava sendo formado. E tão rapidamente Satanás já se infiltrou ali, através não apenas do judaísmo e do gnosticismo, mas até mesmo através de cristãos, ou de pseudos cristãos. Porque, irmão, Satanás, ele sempre trabalhou assim, e ele sempre vai trabalhar dessa forma, dessa maneira, usando pessoas para infiltrá-las dentro da igreja, distorcendo a palavra de Deus e confundindo a mente dos cristãos. E o ponto aqui, o assunto principal aqui, onde a mente dos irmãos estavam perturbadas e confundidas, que Paulo chega a dizer que eles estão perturbados, que eles estão confundidos em relação à vinda do Senhor.
E o que estão falando em relação à vinda do Senhor? Os mentirosos daquela época, os preteristas daquela época, os servos de Satanás daquela época. Eles estavam dizendo que Jesus já tinha voltado. Quando eu aprendi isso há pouco tempo, nos nossos estudos do grego, que esse termo que diz, o dia de Cristo estivesse já perto, é diferente do nosso entendimento. Perto quer dizer algo que está próximo, que está chegando. Mas tanto em Mateus que ele diz, o reino de Deus está perto, está próximo, ele quer dizer que ele já chegou, que ele já se faz presente. Ou seja, em outras palavras, já tinha gente dizendo, o dia de Cristo já aconteceu. Jesus já voltou. E se Jesus já voltou, raciocine comigo. Se Jesus já voltou, implica que o arrebatamento já aconteceu, a ressurreição dos mortos já aconteceu, a igreja já está nas bodas do Cordeiro, a igreja já está no milênio, a igreja já está reinando com Cristo. Logo, os cristãos que estavam ali sofrendo pelo Evangelho desfaleceram na sua esperança e acabaram pervertendo a fé. E nós vamos ver aqui o nome de alguns disseminadores dessa doutrina herética. Eu quero que você vá comigo lá em 2 Timóteo, no capítulo 2. Vamos pegar do verso 14 para a gente entender. Ele diz, 2 Timóteo 2,14: traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavra, que para nada aproveita, a não ser para perverter os ouvintes. Paulo já estava alertando sobre contendas de palavra que perverte o entendimento do povo. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. A palavra desses roerá como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, 2 pregadores da igreja, 2 ministros da igreja. Estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já havia acontecido, e com isso diz o que? Eles perverteram a fé de alguns irmãos. Observe, meu irmão, que qualquer pessoa, qualquer indivíduo, qualquer ministro que chega no cenário religioso, mundial, local, para dizer que a vinda de Jesus já aconteceu, meu irmão, ele é um falso ministro. Eles, Paulo diz, se desviaram da verdade e estão pervertendo a fé dos irmãos. Paulo diz claro com isso. Himeneu e Fileto se desviaram da verdade, Timóteo. Por quê, Paulo? Porque eles estão dizendo que o arrebatamento, que a ressurreição dos mortos já aconteceu. Ou seja, se a ressurreição dos mortos aconteceu, estão dizendo que o arrebatamento já aconteceu. Estão dizendo que Jesus já voltou. E com isso eles perverteram a fé de alguns. Porque é exatamente isso, irmão, que acontece. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que prestar muita atenção, irmão, naquilo que nós ouvimos. Nós precisamos de maturidade doutrinária, maturidade escriturística, maturidade teológica. Nós precisamos fazer o que Deus disse pelo profeta Oséias, o que Deus disse por meio de Paulo: crescer na graça e no conhecimento, para não sermos destruídos. Porque quando surgiu esses camaradas na igreja de Tessalônica, os irmãos ainda verdinhos na fé, sem discernimento, e quando surgiu esse Himeneu e Fileto, também, para ficar por aí pregando com convicção, porque eles pregam com convicção, pregando com convicção, pregando com autoridade, pregando, puxando da Bíblia para aqui e da Bíblia para lá, dizendo: Jesus já voltou. Paulo está dizendo que esse tipo de pregação perverte a fé dos ouvintes. Me diga, meu irmão, qual foi sempre a esperança da igreja? A esperança da igreja sempre foi o quê? O retorno de Cristo. Sim ou não? A esperança da igreja sempre foi: Jesus vai voltar.
A esperança da igreja sempre foi: o arrebatamento da igreja vai acontecer. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. E isso dá esperança para a igreja, dá ou não dá? Isso dá alegria no coração do crente, saber que um dia nós vamos ser tirados daqui, desse mundo podre, desse mundo sujo, e ser levado para morar com o Senhor no céu. Um corpo glorificado, vivos, reinando por toda a eternidade. Aí a igreja está nesse fervor, está nessa alegria. E o diabo sempre tenta tirar isso da mente dos crentes, já percebeu? Tenta tirar pregando teologia da prosperidade. É um dos métodos que ele usa, das estratégias que ele usa. Teologia da prosperidade: você vai conquistar aqui, você vai ser rico aqui, você vai ser milionário aqui, você vai comer o melhor dessa terra, papapá, aquela coisa toda. Tirando o foco dos irmãos lá da glória. Colocando no coração dos irmãos esperança na terra passageira e tirando a esperança lá de cima. Colocando ansiedade, expectativa, alegria na conquista das coisas terrenas e tirando, roubando a ansiedade, a alegria, a expectativa da alegria das coisas celestiais. Isso é um método dele. E aí, como se não bastasse isso, essa teologia da prosperidade, essa coisa de campanha à direita e à esquerda, essa coisa desse movimento evangelicalista herético de shows e campanhas e tudo mais, aí surge um movimento agora nos dias atuais, ganhando voz, porque agora temos as redes sociais, para dizer que nós não devemos mais esperar a volta de Cristo, porque o arrebatamento já aconteceu. E essa mensagem, ela rouba do coração das pessoas que dão ouvidos a isso. Do meu não tira, nem do seu, mas das pessoas que dão ouvidos e se deixam confundir. Porque só o que tem, meu irmão, no meio cristão são pessoas atordoadas, sem saber para onde estão caminhando, sem saber para onde estão indo, sendo levados por todo o vento de doutrina. Tudo que dizem é verdade. Outro dia tinha um crente achando que a igreja dos Mormons era verdadeira só porque não pede dízimo. E lá eles pedem dízimo, sim, dos membros de lá eles pedem. Eles não pedem assim dos visitantes, pessoal, mas dízimo lá tem. Eu digo porque eu já estudei sobre isso, e além de eu ter estudado sobre isso, eu assisti uma aula também de um ex-mormon, pessoalmente, que ele explicou isso aí. Aí acha, não, a igreja dos Mormons é uma igreja boa, fiel, porque lá não pede dízimo. Quer dizer que agora a doutrina legítima verdadeira é só que não pedir dízimo e pronto, o resto está tudo legal? Aí o cara chega dizendo que dízimo não é obrigatório, que ninguém precisa pagar dízimo, ninguém precisa dar dízimo, que o dízimo é heresia. Aí vai entrando com outras heresias, meu irmão. Eu preferia mil vezes congregar numa igreja que pedisse 3 dízimos num culto só, do que congregar numa igreja onde o pastor abre a boca para dizer que Jesus já voltou. Eu preferiria. Por quê? Porque a doutrina do dízimo é a doutrina secundária. É a doutrina que não influencia na salvação. Mas o retorno de Cristo, sim. Irmãos, nós temos várias linhas escatológicas. Por exemplo, a respeito do arrebatamento, nós temos os pré-tribulacionistas históricos, né, Lucélio? Pré-tribulacionistas dispensacionalistas, mesotribulacionistas, pós-tribulacionistas. Aí tem uma discussão entre um grupo e outro. Um diz que vai ser antes da tribulação, outro diz que vai depois, outro diz que nem vai ter tribulação. Enfim, existe a discussão, porém todos esses grupos creem que Jesus vai voltar. Um diz que é antes, outro diz que é depois, um diz que vai ser mais tarde, não sei o que, e tal, mas acredita que ele vai voltar. Isso sustentando a ortodoxia cristã. Mas chegar e ferir a ortodoxia, a doutrina reta, em roubar da mente do coração dos cristãos que Jesus não volta mais, aí eu posso lhe assegurar, meu irmão, que isso é mensagem de Satanás. E todo indivíduo que está seguindo isso, a tendência dele é morrer, secar espiritualmente.
Ele vai definhar, cada dia que passar, ele vai definhar espiritualmente. Por quê? Porque ele não tem mais esperança no retorno de Cristo. Ele talvez não perceba, mas a priori, a princípio, ele não vai achar que, opa, que bom, Jesus já voltou então e tal, aquela coisa toda. Mas eu sou crente, eu estou firme na fé. Sem perceber, lá no subconsciente dele, ele já começa a relaxar. E daqui a pouco ele vai relaxando, 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 até um ponto que ele vai estar completamente morto espiritualmente. Então, observe o que Paulo está dizendo. Aí nós vimos aqui, Paulo falando de Himeneu e Fileto, o mesmo Paulo que falou para os Tessalonicenses, dizendo que eles estão afirmando que a ressurreição já aconteceu, ou seja, Jesus já voltou, e perverter a fé de alguns irmãos. Mas ele diz no verso 10 de 2 Timóteo 2, todavia o fundamento de Deus fica firme em esse selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que que profere o nome de Cristo se aparte-se da iniquidade. O que é que ele está dizendo aqui? Tem gente por aí dizendo que Jesus já voltou, e tem gente que está dando ouvido isso e se desviando, se pervertendo. Mas uma coisa a gente fica tranquila: Deus tem os seus eleitos que não vão ser contaminados com isso. É isso que ele está falando. Fundamento de Deus permanece firme. Deus conhece o seu povo. João capítulo 10: ovelha de Cristo não ouve a voz de estranho. Ovelha de Cristo não dá ouvidos à voz de estranho. Os falsos profetas, desde Jesus revelou isso no sermão escatológico, Mateus 24, diz que os falsos profetas iam tentar enganar muita gente e ia conseguir, só não conseguiria enganar os eleitos, porque os eleitos, eles têm um discernimento do Espírito. Os eleitos estão firmados na doutrina apostólica, não em doutrina nova que chega por aí de aventureiros querendo ganhar nome, querendo ganhar status, matando a fé da igreja. Ele diz: o Senhor conhece os que são seus, afirmando o quê? Himeneu e Fileto estavam ali, se desviaram da verdade, desviaram aquele povo porque eles não eram de Deus. O Senhor conhece os que são seus. Se eles estavam ali e se afastaram, é porque não eram de Deus. O apóstolo João fala disso na sua primeira epístola: saíram de nós porque não eram de nós, porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O que João quer dizer com isso? Não é que saíram da missão de fé, da presbiteriana, da batista, não, saíram de nós, ou seja, porque não eram de nós, porque se fosse de nós, permaneciam conosco na doutrina apostólica. Saíram da doutrina apostólica porque não eram da doutrina apostólica, porque se fossem da doutrina apostólica, teriam permanecido na doutrina apostólica, porque ninguém há que seja da doutrina apostólica que depois saia dela, porque apenas os que são da doutrina apostólica é porque de fato são os eleitos de Deus. Deus conhece os que lhe pertencem, o texto está dizendo. E ele vai explicar para os irmãos ficarem mais tranquilos. Ele vai dizer: olha, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também há vasos de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. O que está falando? Essa grande casa é o quê? A igreja. Tem vasos de ouro e de prata, ou seja, vasos de Deus? Tem. Vasos para honra? Tem. Mas tem vasos de pau e de madeira também, vasos para desonra. É uma casa grande, tem todo tipo de gente, tem todo tipo de vaso. Ele está falando aqui, irmão. Então preste muita atenção. Então, voltando para 2 Tessalonicenses, como os irmãos estavam perturbados, e como tem também gente perturbada com isso, né? Estão ouvindo os heréis pregar, já estão igual papagaio também, parlando o que estão ouvindo falar. Ouviram o cara falando e já estão aí falando também. Estão perturbados igual os Tessalonicenses, porque os falsos profetas vão trabalhar nisso, a doutrina do medo. Aí Paulo foi de seguinte: vamos fazer o seguinte, estão dizendo que o dia do Senhor está perto, ou seja, que o dia do Senhor já chegou, já é presente. Aí Paulo diz: vamos fazer o seguinte, não deixe ninguém enganar vocês, verso 3, de maneira alguma, porque não vai ser assim a volta de Cristo, o dia do Senhor, como eles estão dizendo aí. E o que é que Paulo diz mais?
Porque antes de Cristo voltar, acontecerá pelo menos 3 sinais iminentes dentro da igreja, no meio da igreja. Primeiro sinal: acontecerá apostasia, ou seja, uma grande e desproporcional apostasia. Uma apostasia que a igreja nunca viveu de forma igual, que a igreja nunca viveu de forma semelhante. Porque em todas as épocas houve apostasia na igreja, mas não tão grande quanto a que precederia a volta do Senhor. Você observe que a igreja ela vem numa forma crescente, vivendo uma apostasia, e ela chegou até o ponto do século XVI, quando ali Deus levanta os reformadores, e a gente pensa que a apostasia acabou. Não. Quando passa a época dos reformadores, a apostasia piora. Por quê, meu teólogo Rubens? A apostasia piora exatamente porque agora não é mais apenas a igreja católica que tem voz para disseminar a heresia. Agora existe um movimento chamado teologia liberal, que nasceu exatamente no século XVI, XVII, Revolução Francesa, Revolução Industrial. Nesse período do iluminismo surgiu aquela ideia do iluminismo. Agora o homem tem o direito de pensar. Tudo bem, eu vejo que isso é certo. Deram voz ao homem, a igreja não tem mais autonomia, não tem mais poder para dominar. Eu achei interessante isso, gostei da ideia. Afinal de contas, a igreja católica dominava só. Agora o iluminismo, o homem tem o direito de pensar, de raciocinar e de ter as suas ideias. O homem é livre, o homem é liberto, a revolução está aí. Temos que sair da idade da pedra, a era medieval já passou, agora vamos avançar. Aí começa a surgir os teólogos liberais, que começam a disseminar, meus irmãos, os mais piores tipos de heresia. Alguns chegam a dizer, por exemplo, que a Bíblia ela é apenas um livro histórico. A Bíblia é um livro histórico e que a Bíblia ela é uma literatura como qualquer outra literatura, ela apenas conta a história de uma religião. E nós sabemos que isso não é verdade. Que a Bíblia é a palavra de Deus. Que esse livro é inspirado, ele tem autoridade divina, diferente de todos os outros demais livros na face da terra. E foram surgindo muitas e muitas outras, meu irmão. Aí veio do século XVII, século XVIII, século XIX. Aí foi surgindo esse movimento da confissão positiva, movimento da teologia da prosperidade, os modismos norte-americanos. Isso foi surgindo, e foi entrando dentro da igreja de hoje, de modo que hoje, meu irmão, nós vivemos uma apostasia que não aconteceu do século IV, V até o ano 1500. Em 1000 anos de apostasia que a igreja viveu, nesses últimos 500 anos, está muito pior. Uma certa vez, alguns pregadores já disseram que se aquela época foi a idade das trevas, nós estamos hoje num tempo muito mais escuro. Foi 1000 anos, irmãos, desde que a igreja começou a ser constantinizada, vamos dizer assim, no século IV, até o ano de 1500, 1600, uma apostasia crescente. 1000 anos, 1100 anos. Da reforma para cá nós só temos 500 anos. E a apostasia, as heresias se multiplicaram, meu irmão, de uma forma que ninguém domina mais. Olha a luta dos reformadores, foi contra quantos? Contra uma igreja só. Uma igreja apóstata, uma igreja herege. Consegue contar quantas tem hoje? Estava lá Lutero, Zwinglio, Calvino e sei lá, essa turma toda aí, lutando contra a igreja católica, contra as suas heresias. Era uma luta só, era um combate só. Hoje, meu irmão, são milhares e milhares que nós não temos conta. É uma proliferação desastrosa. Então Paulo está falando isso, irmão, apontando para o tempo de hoje. Virá uma apostasia. A apostasia. Segundo ele diz: e se manifestará o homem
do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, e ele mesmo se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O homem do pecado, que se levanta e se opõe contra tudo que é religião, porque ele mesmo quer ser o centro da adoração. Se nós formos para Apocalipse capítulo 13, que nós não precisamos abrir, no outro dia a gente estuda de novo isso, já estudamos algumas vezes, mas você vai ver esse homem manifestado lá, esse sistema na verdade, onde ele diz que as pessoas são obrigadas a adorá-lo, a curvar-se diante dele, até para receber. Ele vai fazer com que a imagem da besta falasse, leva toda a terra a adorá-la. A terra inteira vai ter uma religião única. Uma religião única no sentido de quê? De ecumenismo, onde todas as religiões farão um pacto e se prostrarão diante dessa religião maior, dominada pelo anticristo e o falso profeta. Mas isso Paulo está falando, irmão, de algo que ia acontecer de forma gradativa. Não era algo que a gente ia dormir no dia, acordar no outro, o anticristo ia estar lá e todo mundo já está. Não, isso ia acontecer de forma gradativa. O que nós estamos vendo. O mundo está marchando para isso. Quando foi a última vez, por exemplo, que você ouviu uma igreja evangélica pregar contra a idolatria da Igreja Católica? Quando foi a última vez que você ouviu as igrejas evangélicas pregarem contra as heresias atuais, a apostasia atual? Ninguém nunca mais ouviu isso, meu irmão. Outro dia um padre da paróquia ali, que eu não vou dizer o nome, é aqui do lado, falou para um irmão da Deus é Amor, que é meu amigo, e ele estava lá trabalhando, no dia de serviço, né? Estava lá fazendo trabalho braçal, o padre chegou lá, e eles começaram a conversar. E o padre falou: meu filho, você já viu que os crentes não pregam mais falando das nossas imagens? Sabe por quê? Porque eles estão interessados em dinheiro. Aí está lá os papas que têm ascendido ao trono papal, fazendo aliança com as igrejas evangélicas principais dos Estados Unidos, e aí vai se espalhando pelo mundo todo, e todo mundo bonzinho ali, de carinha santa. Todo mundo junto, todo mundo unido. Paulo disse: vai ter que acontecer isso. Vai ter que acontecer isso. Eles vão ter que adorar o sistema. Eles vão ter que adorar o sistema do anticristo, o sistema da besta, do falso profeta, que não vai surgir da noite para o dia, Auricélio, mas é uma coisa que vem se desenrolando no decorrer das épocas. Nós estamos vivendo plenamente, a pleno vapor isso, meu irmão. Estamos vivendo a pleno vapor esse momento. Como é que o camarada vem abrir a boca olhando para isso aqui e vem dizer que Jesus já voltou? Por causa do ano 70, lê Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Você vai ver que aquelas profecias, elas são profecias de múltipla referência. Há profecias que apontam para aquele tempo presente, que apontam para um tempo futuro e que apontam para um tempo mais distante. Mas se você ler só Mateus 24, você não vai entender isso. Mas se você ler Mateus 24, o sinótico dele, Lucas 13, Marcos 13, e o sinótico dele, Lucas 21, você vai ver que é o mesmo sermão e que um acrescenta uma coisa que o outro não acrescentou. E você vai ver o desenrolar disso. Eu lhe digo, como é que Jesus voltou no ano 70 e esqueceu de levar o apóstolo João? João morreu no ano 105, talvez lá na ilha de Patmos. O livro do Apocalipse, que revela principalmente a vinda do Senhor, foi escrito no ano 90. Como é que Jesus voltou no ano 70, se no ano 90 ele ainda estava falando que ia voltar?
Não, mas aí vai chegar um camarada sabido por aí, pegar a Bíblia e dizer, mas é por quê? Não tem negócio de por quê não, meu irmão. Não tem negócio de por quê. Se Jesus voltou nos 70, esqueceu de levar o apóstolo João. Se João não foi, quem dirá os outros, Luciano? Se João não foi arrebatado, meu irmão, quanto mais o coitado dos outros irmãos que estavam lá. E João ficou para quê mesmo? E João escreveu o livro do Apocalipse para quê mesmo, meu irmão? Para passar o tempo, para contar a história de caronchinha para os irmãos que não ficaram, para ele não ficar triste, meu irmão? Não. João já começa o livro do Apocalipse dizendo, eu ouvi uma voz como de trombeta falando de trás de mim. Eu olhei para ver quem era semelhante ao Filho do Homem. Ele estava cheio de glória e ele disse, eu cedo voltarei. Ou seja, João, eu ainda não voltei, como disse Mineu e Fileto, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. E no dia que eu voltar, todo olho verá, João. Mas só quem viu foi os preteristas. Ninguém mais viu, só os preteristas quem viu. E todo olho verá, no dia que ele voltar. Ninguém viu, só o movimento preterista quem viu. Você está entendendo, irmão? Eu estava meio atribulado aqui, a gente chegou, nós fomos tomar café. Aí parece que esse café subiu aqui dos meus garguelos aqui, eu estava meio sufocado. Eu estava achando que eu nem consegui pregar. Acho que é por isso que eu estou meio nervoso, emocionado, né, que a minha esposa chegou. Mas se liga nisso aí, irmão. Então vamos lá. A Paulo diz, olha, vai ter que surgir esse cidadão, esse movimento aí, esse sistema, a qual ele denominou de o homem do pecado, filho da perdição, que vai ser o líder. Você observe que em Apocalipse capítulo 13, do verso 1 ao 10, ele fala do político líder, que chamamos de o anticristo, do versículo 11 até o versículo 15 mais ou menos, até o versículo 15, ele fala do outro líder que é o falso profeta. Os dois juntos vão fazer coisas extraordinárias. Só que já está sendo preparado. A chegada deles com o quê? Através do que está acontecendo na política. Deixa de te iludir com o político, meu irmão. Irmãos da Assembleia de Deus, Presbiteriano Batista, para com esse negócio de se iludir com político, rapaz. Vocês aí, pastores, para com esse negócio de estar fazendo aliança com político. Vocês não estão ligados, não estão dormindo, não estão acordados não, meu irmão. Interesses materiais, interesses financeiros, interesses de status, de posição. A política é dos principais elementos para a ascensão do anticristo. O anticristo é um grande político. Apocalipse 13, do 1 ao 10. O falso profeta é um grande líder religioso. Apocalipse 13, do 11 em diante. Os dois vão estar juntos, política, religião, junto. Mas enquanto isso não pode acontecer da noite para o dia. Nós não podemos ir dormir, amanhã acordar, tá os pastores tudo agarrados com os políticos. Isso vai acontecendo de forma gradativa. Por quê? Porque a operação do erro já se faz presente. A operação do erro já está presente. A operação, o mistério da injustiça, da iniquidade já está presente. A igreja de Deus já está passando na peneira. Como diz o velho ditado, a figueira velha já está sendo sacudida. A rede já foi jogada ao mar, já pegou toda espécie de peixe. E ele diz, e ele vai também assentar-se no trono de Deus, querendo parecer. Aliás, sentar-se no templo de Deus. Que templo Paulo está se referindo, irmãos? Alguém saberia me dizer? Qual o templo de Deus? O único templo de Deus em toda a história da humanidade? Templo de Salomão. Esse é o templo de Deus. Então Paulo está falando de uma figura que vai ter acesso ao templo e vai exercer a autoridade sobre a liderança judaica.
Vai exercer, melhor dizendo, reformulando o que eu coloquei, vai exercer influência sobre a liderança judaica. Se esse templo que Paulo está falando, de fato é o templo de Deus, Paulo está falando, é o templo de Salomão, todos nós sabemos que este templo, ele foi destruído 18 anos depois que Paulo escreveu essa carta. Ou melhor, isso, exatamente, 18 anos depois que Paulo escreveu essa carta. Então, de acordo com uma linha de raciocínio, que acredita que o templo vai ter que ser reconstruído, a outra linha que não acredita. Tem uma linha de raciocínio que diz que não, o templo não vai ser destruído, não vai ser construído, não há necessidade para isso, para o cumprimento das profecias. A outra linha de raciocínio, de interpretação exegética, que diz que tem que ser construído sim. E se esse templo tem que ser construído sim, então nós ainda estamos esperando esse momento acontecer. Todavia, se ele não precisa ser construído, entretanto, os outros demais sinais ainda também não se cumpriram, não se consumaram de forma completa. Ou seja, de uma forma ou de outra, os sinais não dizem que Jesus já voltou. Vozes dizem, mas sinais não. E a Bíblia nos manda olhar para onde? Para os sinais. Mateus 24 disse, Jesus disse, olhem para os sinais. Quando essas coisas estiverem acontecendo, saibam que está perto a redenção de vocês. A redenção quer dizer o arrebatamento. Olhem para os sinais. Jesus deu alguns sinais quando estava vivo, quando estava na terra, perdão, que vivo ele está. Paulo veio e trouxe outros sinais, complementando. Pedro veio na sua epístola, também na segunda epístola, ele dando outros sinais. E depois vem o apóstolo João, escrevendo o livro do Apocalipse e trazendo também outros sinais, tudo complementando uns aos outros. E mostrando para a igreja que, embora nós não soubéssemos o dia e nem a hora, mas nós saberíamos quando o tempo estivesse perto. E eu vejo, meu irmão, com toda sinceridade, esta pregação de que Cristo já voltou, como um forte sinal dentro da igreja, de que de fato Cristo está perto de voltar. E Paulo parece até que se irrita com os irmãos. Ele diz, no verso 5, não vos lembrar de que essas coisas vos dizia quando a gente estava convosco? Ou seja, vocês estão sendo enganados, vocês estão se deixando enganar, vocês estão sendo iludidos, vocês estão sendo persuadidos, estão sendo enganados com uma coisa que eu já tinha dito a vocês que ia acontecer, e vocês parecem que não deram atenção no que eu disse. Nós temos que parar, irmão, nós temos que parar de dar ouvidos a tudo que se fala. Podemos ouvir tudo sim, agora dar ouvidos a tudo não. Paulo está dizendo, olha, eu já tinha dito isso a vocês quando eu estava aí, ó. Aí agora vocês estão aí confusos com isso. Agora vocês estão aí atordoados, aí todo mundo correndo com a mão na cabeça para um lado para o outro, que Jesus já voltou, ele já chegou, ele está aí. Ou será que já era a doutrina dos testemunhos de Jeová? Que dizem que Jesus já está, o milênio já está acontecendo, já está aqui, Jesus já está aqui no nosso meio, já está reinando aqui. Anunciaram a volta de Jesus várias vezes. Jesus não voltou, não, ele voltou espiritualmente, estabeleceu um reino na terra espiritual, porque a gente não pode ver. Assim é fácil demais. Jesus está voltando no dia tal, aí Jesus não volta. Rapaz, a gente errou os cálculos, vamos de novo. Jesus vai voltar no dia tal, daqui 2 meses, 3 meses, Jesus não voltou. Aí na terceira vez, mais uma vez, Jesus não voltou não, ele voltou, agora ele voltou.
Ele voltou porque ele voltou espiritual. É que ninguém pode ver. E nisso eles perderam milhares de seguidores, porque nem todo mundo é mente fechada para dar crédito a isso. Perderam milhares de seguidores na época, mas hoje, como o povo não conhece essa história, já tem um monte de seguidor de novo. Então, meus queridos, eu digo para vocês, porque Paulo disse: essas coisas já vos dissemos, essas coisas nós já vos falamos, como então vós vos deixais confundir? É como disse Paulo sobre a ressurreição do corpo, dos mortos, em 1. Se os mortos não ressuscitam, do que adianta a nossa fé? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, se Cristo não vai voltar, do que adianta a nossa fé? Se Cristo não vai voltar, então nós somos falsas testemunhas, porque estamos dizendo que Cristo não vai voltar, se Ele não vai voltar, se é que Ele já voltou. Se Cristo não vai voltar, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Para que esperar arrebatamento? Para que esperar a volta do Senhor que não vai voltar? Segundo esses hereges aí. Para que se santificar? Para que renunciar? Comamos e bebamos, porque Cristo não voltará mais. Comamos e bebamos, porque o arrebatamento já aconteceu. Se o arrebatamento já aconteceu, então não há mais esperança. Porque a Bíblia mostra claramente que depois do arrebatamento não haverá mais chance de salvação. Então, se o arrebatamento já aconteceu, não há mais chance de salvação. Então, meus queridos irmãos, eu vou encerrar por aqui, mas eu vou trazer a minha conclusão. Toda semana, todos os meses, todos os anos, surgem novos falsos profetas, surgem interpretações novas, ensinamentos novos. Eu lhe digo, nós não temos evidência bíblica de que Jesus já voltou. Não temos evidência histórica de que Jesus voltou. Olha os pais da igreja. Primeiro, segundo século, terceiro século. Olha os pais da igreja. Se algum falou que Jesus já voltou, qual foram os pais da igreja? Policarpo de Esmirna, João Crisóstomo, Atanásio, Gregório. Olha os pais da igreja, todos os pais da igreja. Os pais apostólicos, pais apologistas, Tertuliano e todos os outros mais. Olha qual foi dos pais da igreja que disseram que Jesus voltou. Nenhum. Os reformadores, Zwinglio, Calvino, Lutero, Wycliffe, Hus, foram pré. Qual deles diz que Jesus já voltou? Qual desses homens que contribuíram tanto com a formação doutrinária e teológica da igreja já voltou? A Bíblia não diz, os pais da igreja não disseram, não há evidências bíblicas, não há evidências históricas, mas o camarada que descobriu a roda descobriu que Jesus já voltou e ninguém sabia. É muita petulância. E o pior é que estão ganhando muitos adeptos. Em João 6,66, quando Jesus pregou um sermão,
As pessoas se retiraram porque acharam duro. E Jesus olha para os seus discípulos e pergunta-os: vocês também querem ir? Fiquem à vontade. Mas Pedro disse: mas nós vamos para onde? Se as palavras da vida eterna estão contigo. Pedro estava dizendo: Senhor, não me importa que o que o Senhor ensina contraria o que eu acredito. Eu sei que o Senhor está dizendo a verdade. Eu estou disposto a mudar tudo que penso para seguir o que o Senhor diz. Aí simplesmente aparece um grupo de pessoas hoje desfazendo o que Jesus disse, o que os apóstolos disseram, o que os homens de Deus na história disseram, o que a Bíblia diz. E nós damos crédito e vamos ficar com dúvida. Eu digo a você, querido, Deus conhece o seu povo. E as ovelhas de Cristo jamais seguirão a voz do pastor Jardel, jamais seguirão a voz do evangelista Auricélio, jamais seguirão a voz do pastor Paulo Júnior, do Augusto Nicodemos, do Paul Ast. As ovelhas de Cristo só seguem a voz de Jesus. Ou seja, cadê a voz dele? Está aqui, ó. Essa palavra. O grande problema, irmão, é que nós estamos vivendo um tempo onde a igreja, ela apostatou tanto, ela se desviou tanto do evangelho, que nós temos tanta gente inconformada com isso. Eu não tiro a razão dessas pessoas, mas esse inconformismo tem levado essas pessoas a combaterem contra a igreja. E eu tiro o chapéu para os combates contra as heresias de fato. Mas temos que tomar cuidado para não estar combatendo heresias e introduzindo outras, porque é isso que está acontecendo. Estão tão revoltados contra o sistema, tão irados contra o sistema, tão inconformados contra o sistema, que estão criando doutrinas novas só para dizer que tudo que o sistema diz está errado. E é claro que nem tudo que o sistema diz está errado. Deixa eu te perguntar uma coisa: tudo que a igreja católica prega está errado, Auricélio? Claro que não. Tem partes da verdade. Para mim, na minha opinião, me permita dizer, a Igreja Universal do Reino de Edir Macedo é a igreja mais diabólica que existe no mundo. Contudo, eu posso lhe assegurar que lá também existe partes da verdade, que lá nem tudo que eles falam é distorcendo a Bíblia. Tem coisa que eles falam que é certo, tem coisa que eles falam que é correta. Aí não, mas eu estou revoltado contra o sistema, eu tenho que combater tudo. Santa Ceia do judaísmo ninguém faz mais. Batismo é do judaísmo, ninguém faz mais. Ninguém precisa ir mais a prédios congregar, porque isso é idolatria. Concordo que o prédio não é a casa de Deus. Concordo que esse cimento que eu estou pisando em cima não é santo coisa nenhuma, e nem altar. Concordo biblicamente e teologicamente que nós somos a casa de Deus, o templo do Espírito Santo. Mas dizer que eu não posso mais sair da minha casa e me reunir com um grupo de irmãos, seja numa sala de uma casa, num galpão alugado, seja onde for, aí é introduzir heresia nova. Então, meus queridos, tomem cuidado. Porque sempre, uma das principais características de uma seita e de um sectário, que é o seguidor das seitas,
é que eles são eloquentes e têm uma inteligência extraordinária para pregar o que eles acreditam e distorcer a palavra de Deus. Isso é uma característica extraordinária que eles têm. E aí, nós temos que tomar cuidado. Portanto, Jesus ainda não voltou, mas ele voltará. O arrebatamento ainda não aconteceu, mas acontecerá, e nós o veremos nas nuvens. Não só uma meia dúzia de pessoas, todos o verão nas nuvens. Em Tessalonicenses ele diz que virá com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta, fazendo barulho, fazendo zoada, chamando a atenção da humanidade. E todo olho contemplará, todo olho verá. Os mortos ressuscitarão, os vivos ungidos aos mortos ressuscitados subirão aos céus ao encontro do noivo, recebendo um corpo glorificado, onde estarão com o Senhor. Assim será. E o mundo sofrerá a pena das 7 taças da ira de Deus. Assim será. Então, espere, Jesus voltará. Fique de pé.